C. Em extremo diligente em te desviar de todos os caminhos e de todos os incentivos da lubricidade, porque este mal lavra insensivelmente e por pequenos princípios encaminha para grandes faltas. É sempre mais fácil fugir dele do que curá-lo. Os corpos humanos parecem-se com os vidros, que não podem ser levados juntos, tocando-se sem correr perigo de se quebrarem. E como as frutas que, embora inteiras e bem maduras, ficam magoadas, chocando-se uma com as outras. A mesma água, por muito fresca que esteja dentro de um vaso, sendo tocada por um animal terrestre, não pode conservar por muito tempo a sua frescura. Nunca, pois, permitas, Filoteia, que alguém te toque incivilmente, nem por modo de galantaria, nem por modo de favor, porque embora a castidade se possa conservar entre estas ações, mais levianas que maliciosas, contudo, a frescura e a flor da castidade sempre perde. Mas deixar-se tocar desonestamente é a ruína absoluta da castidade. A castidade depende do coração, como de sua origem, mas relaciona-se com o corpo, como sua matéria, e por isso é que ela se perde por todos os sentidos exteriores do corpo e pelos pensamentos e desejos do coração. É impudícia olhar, ouvir, falar, cheirar, apalpar coisas desonestas, quando o coração nisso se detém e toma gosto. São Paulo diz, em poucas palavras, que a fornicação nem sequer deve ser nomeada entre nós. As abelhas não somente não querem tocar os corpos mortos, mas fogem e detestam a todo custo toda espécie de mau cheiro que deles proceda. A esposa sagrada no Cântico dos Cânticos tem suas mãos destilando mirra, licor que preserva da corrupção. Os seus lábios são 2 fios de rubis escarlates, sinal e timbre do pudor nas palavras. Os olhos são de pomba, em razão de sua limpeza. As orelhas têm arrecadas de ouro, insígnia de pureza. O nariz está entre os cedros do Líbano, madeira incorruptível. Tal deve ser a alma devota, casta, honesta e limpa, de mãos, de lábios, de ouvidos, de olhos e de todo o seu corpo. A este propósito, vou citar-te as palavras que o antigo padre João Cassiano relata, como saídas da boca do grande São Basílio, que falando de si mesmo disse certo dia: Eu não sei o que são mulheres, e contudo não sou virgem. Na verdade, a castidade pode perder-se de tantas maneiras quanto são as impudícias e lascívias, as quais, conforme são grandes ou pequenas, umas a enfraquecem, outras a ferem, e outras de todo lhe dão a morte. Há certas familiaridades e paixões indiscretas, desvairadas e sensuais, que propriamente falando não violam a castidade, e contudo enfraquecem-na, tornam-na mais frouxa e embaçam a sua bela alvura. Há outras familiaridades e paixões, não só indiscretas, mas viciosas, não só loucas, mas desonestas, não só sensuais, mas carnais. E com estas fica a castidade, pelo menos muito ferida e prejudicada. Digo pelo menos porque ela morre com isso e perece de todo, quando as loucuras e lascívias dão à carne o último efeito do prazer voluptuoso, porque então a castidade parece mais indigna, depravada e desgraçadamente, do que quando se perde pela fornicação, adultério e incesto, porque estas 3 últimas espécies de torpeza não são senão pecados, mas as outras, diz Tertuliano no livro da Pudicícia, são monstros de iniquidade e de pecado. Ora, Cassiano não crê, nem eu tampouco, que São Basílio se referisse a este desconcerto e excesso, quando se acusa de não ser virgem,
porque penso que ele não dizia isto senão pelos maus e viciosos pensamentos que, embora não tivessem manchado seu corpo, todavia lhe tinham contaminado o coração, cuja castidade as almas generosas sobremaneira apreciam e resguardam. De nenhum modo te familiarizes com pessoas desonestas, principalmente se também são imprudentes, como quase sempre são os lascivos, porque, como os bodes tocando com a língua as amendoeiras doces, as fazem ficar amargas. Assim, estas almas empestadas e estes corações infectos não são capazes de falar com uma pessoa, do mesmo ou de diverso sexo, sem a fazer desviar alguma coisa da honestidade. Tem o veneno nos olhos e na respiração, como o basilisco. Pelo contrário, trata com pessoas castas e virtuosas, medita e lê frequentemente as verdades eternas, porque a palavra de Deus é casta, e torna castos os que nela se comprazem, o que levou Davi a compará-la ao topázio, pedra preciosa, que tem a propriedade de amortecer e esfriar o amor da concupiscência. Conserva-te sempre junto de Jesus Cristo crucificado, espiritualmente pela meditação, e realmente pela santa comunhão, porque, como os que dormem sobre a erva chamada agnus castus se tornam castos e púdicos, assim também, descansando o seu coração sobre nosso Senhor, que é o verdadeiro Cordeiro casto e imaculado, verás quão depressa a tua alma e o teu coração ficam depurados de todas as manchas e impurezas.